Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Bom dia, vida para você, chegando com a palavra de fé, amor e esperança do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração, amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Augusto, pastor da COF Niterói, Casa de Oração Filadélfia, situada em Niterói, Largo da Batalha, isso mais precisamente no bairro da Igrejinha. Você que mora em Niterói, aqui, Titioca, Sapé, né, Maceió, Badu, essa região aqui embaixo do Viradouro, é convidado a estar conosco aqui em um dos nossos cultos, que acontece às terças, 20 horas, e sextas, 20 horas, e domingo, 18h30. Mas você que não está congregando, você que está desigrejado, você que se decepcionou com alguém, algum ministério, estou convidando você a vir aqui estar conosco, cultuando e adorando ao Senhor. Amém? Agora, você que está congregando, que tem o seu pastor, que tem a sua igreja, fique na sua igreja, adore a Deus lá e ajude o seu pastor. Quando você que está por aí perambulando, ama Jesus, adora ouvir a palavra, mas não se decidiu por ele ainda, é você que eu estou convidando. Você que se decepcionou com homens, com ministérios, com denominações, é você que eu estou te convidando para vir aqui para ser curado. Por mim? Não. Pela pastora Flávia? Não. Para ser curado pelo Senhor. O Senhor quer te encontrar nesse lugar. Ele vai te dar um abraço, vai tocar o teu coração, vai curar a sua ferida e vai reposicionar você. Tudo isso através da palavra. Amém? Estrada General Castro Guimarães, 744, casa 2. Logo na entradinha da igrejinha, quarta casa à esquerda. Amém? Muito bem, estamos falando sobre enquanto a vitória está sendo gerada. E agora eu vou começar a falar com você como que a gente tem que fazer. Eu vou usar o quê? Personagens bíblicos, passagens da palavra de Deus, com homens que viveram, mulheres que viveram situações que precisaram ser moldados e transformados para que aquela grande vitória que Deus havia feito e dado a eles acontecesse. E o primeiro, Gênesis capítulo 37 ao 50, esses capítulos vão nos falar de José. Sim, José, um homem tremendo, usado poderosamente por Deus, levantado por Deus para um tempo crítico em que a nação de Israel, que não era nação ainda, mas que viria a ser nação, mas para Deus já era nação, precisava dele no lugar certo, posicionado por Deus para a sua sobrevivência. Deus não poderia muito bem dar a seca em todos os lugares, mas na terra que Jacó estava com seus filhos, não dá seca, dá prosperidade. E não ter que levar José para o Egito para fazer tudo o que fez, que nós vamos falar aqui? Poderia. Por que Deus não fez? Porque Deus trabalha em vários corações, usando uma única circunstância. Então escute, José é um dos filhos de Jacó. A Bíblia diz para nós que Jacó confiava nele. Por quê? Porque ele tinha um caráter diferente dos irmãos. Ele era honesto, ele era reto, ele não mentia. Então ele era responsável. Ele era maduro já, mesmo sendo novo. E Jacó amava ele, deu uma túnica talar para ele, diferente dos irmãos. Mas os irmãos tinham ciúmes. Por o pai amá-lo e demonstrar isso para todo mundo. Talvez tinha um tratamento diferenciado, não é certo? Mas vamos em frente. Deus dá a José 2 sonhos. Que os feixes se dobram e que o sol e a lua e as estrelas também se dobram. Deus está falando, José, vou colocar você numa posição de autoridade. Não te coloquei ainda, vou colocar você numa posição de autoridade. O sol e a lua, que representam seu pai e sua mãe, vão se dobrar diante de ti. As estrelas, que são seus irmãos, vão se dobrar diante de ti. Mas escute, fique firme. Eu vou fazer isso. Foi fácil para José? Diz para mim. Não. Porque a primeira coisa que quando eles encontram os seus irmãos lá, os seus irmãos querem matá-lo. Irmão, não é ímpio que quer matar José, são os irmãos. Muitas das vezes você vai viver situações dentro da igreja, da denominação que você congrega, que irmãos seus em Cristo vão querer matar você. Vão querer matar a sua fé, vão querer matar os seus sonhos, vão querer matar as suas perspectivas. Mas sabe por quê? Inveja e ciúme. Lançam ele numa cova.
E José está na cova ali gritando: Rubem, Simeão, oh meus irmãos, não façam isso comigo. Eu amo vocês. E eles estão ali ouvindo aquilo, não estão nem aí. José está lá no fundo do poço, na lama. Mas o poço para José é bom, sabe por quê? Porque só restava para José olhar para o alto. E quando ele olha para o alto, ele consegue ver o céu. E com certeza no céu devia ter estrelas. E ele consegue enxergar alguma coisa. E quando ele levanta os olhos, eleva os olhos para o monte, de onde virá o socorro. Ele lembra do Deus de Jacó. Ele lembra do Deus de Isaac. Ele lembra do Deus de Abraão, seu bisavô. E ele talvez tenha orado. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele tenha orado. E Deus tenha acalmado o coração daquele menino, porque não tem como ser lançado num poço, irmão, pelos irmãos e não ficar com raiva deles. Não tem como ser traído por eles e não ficar com raiva. Mas um dos irmãos tira ele do poço e fala: não vamos matá-lo, porque como é que o nosso pai vai ficar? Vamos vendê-los. E vendem ele como escravo. José é exposto numa praça como escravo. É examinado os seus músculos, suas pernas, seus dentes, como um animal exposto. Um filho da promessa, um homem que tinha uma herança de Deus tremenda, uma promessa grandiosa, está agora numa praça, exposto, meu Deus, exposto como um animal, sendo examinado. Ei, aleluia, os humilhados serão exaltados. José estava vivendo uma situação de humilhação, mas ele não se interpôs, ele não falou, ele não reclamou em momento algum, e ele é comprado e vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, que eu costumo dizer que tinha uma esposa chamada Patifa. E essa mulher começa a tentar esse menino José, para que ele se deitasse com ela. José ali organizando as finanças de Potifar, e onde José botava as mãos, prosperava. Ele era escravo, ele não tinha liberdade, não podia fazer o que quisesse, mas tinha uma coisa tremenda sobre a vida dele: Deus estava com ele. Ele estava numa situação de humildade, de humilhação, mas Deus estava com ele. Eita, arabandai. Oh, aleluia! Ele estava vivendo circunstâncias de adversidade, de dificuldade, mas Deus estava com ele. Em momento algum Deus o abandonou. Deus estava moldando José, Deus estava preparando José para aquele grande dia, para a grande obra. Mas José é preso. Ele é lançado às prisões inferiores, acusado de algo que ele não fez, preso injustamente, mas José não murmurou de Deus. José deu testemunho de Deus na casa de Potifar, e José deu testemunho de Deus na prisão. A Bíblia diz para nós que na prisão Deus era com ele. Então não importa o lugar que você está, meu irmão, minha irmã, se você tem a grande promessa, Deus está contigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está falando com alguém, não importa o lugar que você está, não importa a situação que te colocaram, o que importa é quem está com você. E quem está com você não dorme, quem está com você não dormita, quem está com você nunca perdeu uma batalha, quem está com você te fez promessas, quem está com você está moldando o teu coração, moldando o teu caráter, e ele está dizendo para você aqui: fique firme. José na prisão, revelações, você sabe a história. Um é morto, outro volta ao seu trabalho. José está um dia na sua prisão, lá organizando, administrando, dividindo a comida para todo mundo, para ninguém faltar nada e todo mundo comer a mesma coisa. Ele está na prisão, lá no inferior. Mas nesse dia, lá na corte, lá em cima, estava acontecendo algo. Estava tendo um reboliço naquela corte, porque Faraó havia tido um sonho. E o sonho começou a impregnar o coração de Faraó e a sua mente, não dava paz a ele. E nenhum dos seus magos, nenhum dos seus reis, nenhum dos seus diplomatas, ninguém conseguia discernir o sonho para Faraó. Mas o copeiro mor, aquele que José discerniu o sonho na prisão, lembrou 2 anos depois: eu conheço alguém que discerne sonhos. Ele revelou o meu sonho e eu estou aqui.
Se ele estiver vivo, onde ele está? Na prisão. Manda chamar. Lá na corte, lá em cima, escute, preste atenção, está tendo um reboliço. E lá embaixo José está trabalhando normal, mas de repente alguém chega lá e fala: José, José, eu quero falar com José, o revelador de sonhos. Cadê José, o hebreu? E ele aparece sujo, barbudo, magro. Então alguém fala: se prepara, vai lá, toma um banho, faz essa barba, bota um perfume, tira esse cheiro de podridão daí da prisão. Faraó quer falar contigo. José se arruma toda, sobe. Diante de Faraó não podia levantar a cabeça, não podia olhar para ele. E Faraó conversa com ele. E você sabe a história. Faraó conta um sonho. E pergunta: é tu o revelador de sonhos? Ele falou: eu não revelo sonhos. Mas eu conheço um Deus. Aleluia. Olha exaltando Deus aí. Ele não se exalta. Ele não fala: pode falar que eu revelo, pode falar que eu entrego, pode falar que eu faço. Não, eu não revelo. Quem revela é Deus. Ele sabe de tudo. E Faraó conta o sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as magras comiam as gordas. E José traz a revelação, e depois que ele traz a revelação, ele aconselha: coloque um homem de sabedoria para administrar os 7 dias de fartura, 7 anos de fartura, para que não falte nada nos 7 anos de escassez. E Faraó fala: eu encontraria alguém mais sábio do que tu? Não, você será o cara. Então presta atenção, José entra no palácio, desconhecido, cabisbaixo, todo mundo perguntando: quem é esse cara? De onde que ele veio? Nunca vi, não sei quem é. Um prisioneiro? Que é isso? Aqui no palácio, diante do Faraó? Mas quando sai, ele sai com o anel de Faraó no dedo. Ele sai com o título de segundo no reino. Só Faraó era acima dele. A vitória está chegando, está se cumprindo aquilo que Deus tinha falado na vida dele. Então qual é o segredo? Primeiro segredo: permanecer firme em Deus, sem murmurar, sem reclamar, sem duvidar, independente das circunstâncias e das situações. Lá na frente, José encontra seus irmãos e o coração de José não está magoado, o coração de José não está triste. Ele perdoa os irmãos, ele fala: não foram vocês que me enviaram, quem me enviou para cá foi Deus, Deus apenas usou você. Escute, existem circunstâncias que você está viveu, que não são os irmãos que estão fazendo, não é o diabo que está usando eles, Deus está usando eles para moldar você. Deus está usando eles para reposicionar, para colocar você no seu lugar devido. E estão falando palavras que você não queria ouvir, estão tendo atitudes que você não queria ter, e você está cheio de raiva do coração com os irmãozinhos. Ei, não são os irmãos, é Deus. Aprenda a discernir. Eu quero orar com você, continuar com você amanhã falando enquanto a vitória está sendo gerada, porque Deus está gerando uma grande vitória na sua vida. Bendito e eterno Deus, Pai, eu te louvo, glorifico o seu nome, exalto o meu irmão. Manifesta sobre ele graça, poder, unção, e faça seu nome ser glorificado para a glória e honra de Jesus. Firma cada um na tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmão? Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Não se esqueça do like, comentário e compartilhar o vídeo. Forte abraço.